Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 31 de janeiro de 2024. Seja muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica, devocional diário de estudo das Sagradas Escrituras. E nesta quarta-feira a gente vai de Êxodo capítulo 33, a gente vai pegar aqui a partir do verso 7, a gente parou ontem exatamente nesse verso, e vamos até o final aí do capítulo com o tema face a face. E eu já vou ler o texto aqui, que é Êxodo capítulo 33, versículo 11. Pode resumir, ainda que nesse caso não de maneira muito concreta, mas dá uma boa resumida aqui. Então, Êxodo 33, 11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Esse texto ele fornece detalhes da relação especial de Deus com Moisés. A gente tem que lembrar que o contexto, e nesse caso o contexto faz muita diferença. Moisés, ele desceu do Sinai depois de receber a lei de Deus, e aí quando ele chega lá, aliás, na verdade ele desce alertado pelo próprio Deus de que Arão e os líderes de Israel estavam conduzindo uma rebelião contra Deus. Eles haviam ali construído um bezerro de ouro, um ídolo no formato de um bezerro de ouro, e estavam então adorando esse bezerro. Moisés desce, aplaca a rebelião, se levanta contra a rebelião, porém, como o próprio Moisés descreveu, esse é um grande pecado. E Deus então diz que ele vai agora enviar um anjo à frente do povo para que eles entrem na terra. Mas Deus, de certa forma ali, rejeita os israelitas agora como seu povo, exatamente por causa desta rebelião. E aí, o que nós temos aqui? De um lado, um povo rebelde, do outro, o personagem de Moisés, que é o intercessor, o intermediário. Existe um contraste natural aqui. O que a Bíblia está mostrando é que existem dois tipos aqui de relacionamento com Deus. Um relacionamento baseado em troca, em favores, e que quando esses favores não são feitos, o relacionamento é rompido por parte dos israelitas, claro, e o relacionamento de Deus com Moisés, que é um relacionamento de intercessão e também de mediação. Mas vamos lá, vamos fazer aqui um panorama geral do capítulo. O capítulo, como eu disse, provavelmente é uma resposta ao grande pecado. Deus quer reafirmar a autoridade de Moisés. Moisés tinha perdido essa autoridade de alguma forma com a rebelião, e agora Deus reafirma essa autoridade. A tenda do encontro que a gente viu aqui, ela parece estranha. De onde veio essa tenda do encontro? Não era o tabernáculo. Então a tenda do encontro era como se fosse uma tenda provisória, um arranjo provisório, até que o tabernáculo ele então ficasse pronto. E o texto vai tratar dessa tenda do encontro aqui em poucos versículos, mas o tema principal, ainda que a tenda do encontro esteja presente aqui, mas o tema principal é o que está no versículo 10 e 11. Moisés é o único personagem humano que desfrutou de encontros face a face com Deus. Não tem outro personagem humano, exceto, né, os apóstolos e aqueles que conviveram com Jesus, mas a gente está falando aqui de um outro tipo de encontro. Mas o ponto é que nem Abraão, nem nenhum dos profetas, nem nenhum dos reis tinham relacionamento com Deus como Moisés tinha. Dito isso, né, o diálogo de Deus e Moisés é uma amostra também do seu papel de mediador da aliança. Além dessa, esse relacionamento pessoal de Moisés com Deus, que é único na Bíblia, ele tinha um propósito. O propósito dele é mostrar que Moisés é um mediador da aliança. E aí a gente entra no próximo assunto, que é do 12 ao 23. Por quê? Ali a gente vai ver exatamente Moisés fazendo esse papel de intercessor, de mediador. O povo pecou, cometeu ali o grande pecado, e agora Moisés vai interceder e dizer: Deus,
eu acho que o senhor deveria ir, o senhor poderia ir, eu quero que o senhor vá, eu só vou se o senhor for. Então Moisés faz exatamente ali o papel do intercessor, do mediador. Deus, ele tinha afirmado que o povo entraria na terra com um anjo. Isso está aqui no 33, 2, isso mesmo, mandarei à sua frente um anjo. Então Deus, como punição pelo grande pecado cometido pelos israelitas, ele diz, eu não vou mais na terra, eu vou mandar um anjo à frente de vocês. Então Deus tinha afirmado que o povo entraria na terra com um anjo, e Moisés intercede, aí o papel do intercessor que eu disse, que começa ali no versículo 12, Moisés intercede para que Deus revogue essa medida. Todo esse diálogo de Moisés aqui com Deus é para que essa medida, a medida que Deus tinha dito aqui no versículo 2, de que um anjo iria com eles e não o próprio Deus, essa medida é o alvo então da intercessão e da mediação de Moisés. Moisés diz, não, tudo bem, eu vou, o povo vai, mas nós só vamos se o Senhor for. Ou eu só vou, na verdade, não é o povo não, eu só vou se o Senhor for. E por incrível que pareça, Deus aceita a intercessão de Moisés e declara o seu agrado. O versículo 17 diz isso, olha só. O Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo meu nome. Olha só, essa expressão, eu me agrado de você, ela foi repetida em um outro personagem, né, gente? A gente sabe. O Senhor Jesus, quando foi batizado, uma voz foi ouvida dos céus e essa voz dizia, esse é o meu filho amado, em quem me agrado, ou em quem tenho prazer. E aqui parece que é a mesma coisa, ou seja, Deus, ao afirmar isso, ele aceita a intercessão de Moisés. E ele aceita a mediação de Moisés, assim como ele aceitou também a mediação de Jesus. No entanto, ele aceita a mediação de Moisés, ele se agrada de Moisés, ele muda de ideia, por assim dizer. Eu quero aqui deixar claro que esse mudar de ideia é uma linguagem humana, né? Porque de fato Deus, ele não muda. Aqui a ideia é exatamente de que Deus, ele faz com que Moisés atue como intercessor, porque isso estava dentro dos seus planos, e para fazer isso ele apresenta essa revertida aqui em Moisés. Então, no entanto, Deus se reserva no direito de ter misericórdia de quem ele quer. E esse é um texto muito importante, além do texto que nós lemos no início, que é o versículo 19. Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Daqui a pouco eu vou explicar melhor esse texto, porque esse texto tem um impacto direto lá no Novo Testamento. E por último aqui, o último assunto da passagem é que a glória de Deus não pode ser vista sem a mediação correta. A glória de Deus, então, ela não pode ser vista sem um mediador para fazer isso. Esse mediador é o próprio Senhor Jesus no Novo Testamento. Agora, aqui é importante fazer uma distinção. No versículo 20, Deus diz que ninguém pode ver a glória dele, ou ninguém pode ver, ele está falando que ninguém pode ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Mas lá no versículo 11, o Senhor falava com Moisés face a face. E aí, será que nós temos aqui uma contradição? No versículo 11, Deus fala face a face com Moisés. No versículo 20, o texto diz que Deus, ninguém poderia ver a face de Deus. Mas espera aí, Moisés viu a face de Deus? Será que nós temos uma contradição? A única maneira de explicar esse texto a contento é dizer que nós estamos falando de experiências distintas. A experiência face a face na tenda do encontro é uma.
A experiência em que ninguém pode ver a face de Deus e que por isso Deus tem que esconder Moisés ali na fenda da rocha é outra experiência. A gente não pode achar que existem contradições na Bíblia ou que Deus de fato mudou, ou seja, ele fala face a face, agora não fala mais. Isso não é possível, tá? Então a única interpretação que possível, se não quisermos falar o que o texto não está falando, porque aqui é um problema, quando as pessoas falam o que o texto não diz. Então, para não dizer o que o texto não diz, para não falar algo aqui que não está no texto, a melhor maneira de interpretar aqui é dizer a experiência de Êxodo 33:11 é uma, a de 33:20 é outra, são experiências distintas. Bom, algumas aplicações então aí do texto, pessoal. Na verdade são muitas, e eu vou passar por elas aqui rapidamente por causa também do nosso tempo, mas a primeira delas aqui é que nós não precisamos, não devemos, e é até contraproducente tentar recriar essas experiências. Então, tentar criar um ambiente para falar com Deus face a face não é possível. Esse texto não é um texto doutrinário, esse texto é um texto narrativo, ele está narrando um acontecimento. O máximo que nós podemos fazer é apontar em uma direção futura. E aqui o que nós temos? Um relacionamento de Moisés com Deus marcado pelo encontro, no caso do versículo 11, face a face, no caso dos versículos posteriores, passando pela glória de Deus. Ambas as experiências, elas são agora experimentadas pelos crentes por meio de Jesus Cristo. Tudo que esse texto mostra é um relacionamento especial e esse relacionamento especial agora é vivido por meio de Jesus. Então, quer ver Deus face a face? Jesus. Quer ser escondido na glória de Deus? Jesus também. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Então, não há mais necessidade ali, a gente já viu em tempos anteriores a tentativa de criar ali ambientes para que pudéssemos ver Deus face a face. Não precisa disso. Hoje vemos Deus por meio do Evangelho de Jesus Cristo, por meio do próprio Jesus. Outra aplicação aqui é em relação ao conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus, que é o que Moisés buscava e tinha aqui nesses encontros face a face, porque a ideia desses encontros face a face é exatamente conhecer mais a Deus. E o conhecimento de Deus, ou seja, conhecer e ver Deus face a face, é por revelação e através da Bíblia. O versículo 13 diz isso: se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos. Então, Moisés fala: Senhor, revela-me os teus propósitos. Então, a ideia toda dos encontros de Moisés com Deus era conhecer o propósito de Deus. E o propósito de Deus, ele é concedido por revelação através da palavra de Deus. Aqui tem dois conceitos que temos que guardar no coração. O primeiro conceito é que a leitura da Bíblia somente não vai produzir a revelação. Calma, senão eu vou ferir o solo da Escritura aqui, né? Antes de você ficar preocupado aí, deixa eu dizer. A leitura das Escrituras depende da revelação do Espírito Santo. Então, o solo da Escritura só faz sentido quando o solos Christus está presente, ou seja, quando Cristo está presente por meio do Espírito Santo. O que eu quero dizer aqui é que nós podemos abrir a Bíblia, ela é a palavra de Deus em todo o tempo, porém, se Deus não revelar essa palavra, nada vai acontecer. Mas a segunda questão aqui também é importante, é que todo o propósito de Deus está contido na Bíblia. Não precisamos de fontes exteriores. Pastor, mas Moisés teve isso. É verdade, só que Moisés não tinha o que nós temos, né, irmãos? Esse registro riquíssimo da vontade de Deus por meio da Bíblia. Sabe o que eu quero dizer aqui, em outras palavras?
Quer ter um encontro face a face com Deus? Quer falar face a face com Deus? Quer ouvir a voz de Deus? Todos nós, temos um encontro face a face com Deus toda vez que abrimos a Bíblia com o coração disposto. Olha aí, o versículo de número 11 vai falar isso. O Senhor falava com Moisés face a face. Deus fala com os crentes face a face hoje por meio da Bíblia, por meio das Escrituras. Então, quer experimentar o que Moisés experimentou? Abra a tua Bíblia, leia a tua Bíblia, estude a tua Bíblia, medite na tua Bíblia, aplique a palavra de Deus na sua vida, que você vai ter um encontro face a face com Deus. Outra aplicação aqui agora um pouco distinta é sobre o texto do versículo 19, que diz assim: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Paulo, ele cita esse texto e vocês vão se lembrar que eu já tinha dito anteriormente que nós não podemos arbitrariamente fazer conexões entre esses textos e o Novo Testamento ou a nossa realidade. A gente tem que ter muito cuidado aqui em fazer os referentes. Isso aqui é aquilo ali, o candelabro é o fruto do Espírito e o dom do Espírito. Nós não temos autorização de Deus para fazer isso. Quem tinha? Os apóstolos. Quando eles fazem essas referências, ok, nós podemos usá-las. Quando eles não fazem, é melhor tomar cuidado, aliás, é melhor não fazer. E se for fazer, faça com a devida segurança. Bom, Paulo então cita esse texto, e nós então podemos citar também, para falar sobre a eleição incondicional. Então vamos lá. Qual é a aplicação essencial desse texto? É falar da eleição de Deus. Deus teve misericórdia dos eleitos. Por quê? Porque esse é um texto em que nós temos um referente dele lá no Novo Testamento. O apóstolo Paulo diz que Deus, nesse texto, está tratando da eleição incondicional dos crentes. E aí, o que é a eleição incondicional? A eleição incondicional é a questão da escolha. Quem faz a escolha? É nós que escolhemos a Deus ou é Deus quem nos escolhe? De acordo com a Bíblia, é Deus quem nos escolhe. E aí você tem aqui o texto do próprio Êxodo, que vai tratar sobre isso. Veja bem, o Senhor escolheu os israelitas e aqui também é o Senhor quem escolhe perdoar os israelitas e continuar caminhando com eles. Então, o que nós temos aqui é a eleição incondicional dos crentes. No caso aqui do Êxodo, isso fica muito evidente. Os israelitas precisavam da mediação de Moisés, porque sem a mediação de Moisés, eles sequer poderiam falar com Deus. Nós, sem a mediação de Jesus, não poderíamos sequer mencionar ou falar com o Senhor. Mas por meio de Jesus, nós podemos fazer isso e o fazemos porque o Senhor é misericordioso. Então, aqui o Senhor está tratando da questão da eleição. E por último, a última aplicação aqui por causa do nosso tempo, Jesus está continuamente diante da glória do Pai, intercedendo pelos crentes. Ele está em todo tempo, assim como Moisés, que estava aqui diante de Deus, intercedendo pelos israelitas, Jesus está também intercedendo por nós. Bom, moral da história, já para a gente concluir aqui o nosso devocional, Deus escolheu manifestar toda a sua glória por meio de Jesus. Deus escolheu manifestar toda a sua glória por meio de Jesus. Precisamos olhar para a revelação de Deus em Jesus descrita nas Escrituras. E aqui vem a minha aplicação final. Quer ter um encontro face a face com Jesus hoje? Quer ter um encontro face a face com Deus hoje? Quer ver os olhos de Deus, a face de Deus, o seu sorriso, a sua glória? Quer contemplar a glória de Deus hoje, meu irmão? Faça isso. Como? Olhando para a revelação de Deus em Jesus descrita nas Escrituras. É assim que encontramos face a face com Deus. Tá certo, meu povo? Mas pastor, encontrar face a face com Deus muda a minha vida. Irmão, se a palavra de Deus não for capaz de mudar a sua vida, olha, eu vejo que pouca coisa, aliás, eu até me aventuro a dizer que nada
que não seja a palavra de Deus que poderia mudar a sua vida de fato. Tá certo, pessoal? Vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Se você puder, então, pare aí um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, que texto maravilhoso nos deparamos nesta manhã. O Senhor tem um relacionamento pessoal e íntimo com os seus, e o Senhor faz isso por meio da Tua palavra. Senhor, como é bom encontrá-lo nessa manhã, como é bom encontrar os Teus ensinamentos, como é bom saber que o Senhor vai ter misericórdia de quem o Senhor quer, e o Senhor teve misericórdia de nós, Pai. Obrigado porque aprova o Senhor derramar a Tua compaixão sobre as nossas vidas, e é por isso que nós oramos e te agradecemos. Obrigado, Pai, por essa mensagem tão gloriosa, para começarmos bem a nossa manhã, a nossa quarta-feira. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quarta-feira para todos. Fiquem com Deus.